configuração do primeiro homem e a importância de você entender, para você não agir como um ignorante, porque na fé judaica, na fé israelita, nós temos a liberdade de estudar a Bíblia, as Escrituras, e temos a liberdade de confirmá-la com a ciência. É importante isso. Você lê a Bíblia, a ciência também tem que confirmar, correto? Para quê? Para que fique convicto a sua imunar que Yahweh, nosso Criador, nos fez de uma forma tremenda, para que fique convicto que o texto é verdadeiro ou é falso. Porque as duas coisas têm que bater. A Bíblia diz que o homem veio do barro, mas a ciência mostra que a composição química do homem não tem barro, muito pouco barro. Nós temos mais água. 70% do nosso organismo é água. Nós somos feitos de água, nós somos feitos de uma série de componentes químicos, que eu estou aqui inclusive olhando aqui no site Ciência e Cultura. Então é importante você ser inteligente. Abra sua Bíblia em Bereshit, Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler na Escritura e nós vamos ler qual é a composição do homem. Aí você vai entender, aí você vai ver o entendimento que nos é dado. Você vai entender o que, na quarta-feira, eu passei um filme aqui, mais científico do que de ação, um filme chamado Lucy, que é uma moça que ela sofre uma mutação, não é que ela sofre uma mutação, ela carregava uma droga que a mulher produz, inclusive esses hormônios, chamado PNH4, que é um hormônio produzido no 6º mês de gestação da mulher, é um hormônio que altera a criança, faz a criança, ele define a criança em termos de ossos e de uma série de coisas, um hormônio poderosíssimo. E esse filme ele mostra que os cientistas foram lá e conseguiram sintetizar esse hormônio e criar uma droga para vender nas ruas. E essa moça acabou usando essas drogas, acabou estourando dentro dela, fizeram ela de mula para levar a droga para outro país, e a droga explodiu dentro dela e houve uma reação assustadora, porque os neurônios foram reconectados. Porque mais de 500 bilhões de neurônios nossos estão desconectados do nosso cérebro. Nós só usamos uma parte do nosso cérebro aqui da frente. Nós somos assim, não usamos nada. Nós temos uma massa cefálica enorme, com uma cadeia de neurônios assustadora, e nós só usamos, nós que somos assim, menos intelectuais, não usamos às vezes nem 8%. Os mais inteligentes, avançados, cientistas, inventores, usam 10% dessa capacidade. E nós não usamos nada. E fazem coisas assim, criam coisas usando 10%. Então, quando o Criador faz Adão, ele faz Adão com a configuração igual a dele. A Bíblia não diz que ele era parecido, era semelhante, ou ele era um hominídeo, ou era um macaco. Ele fez Adão de acordo com sua própria configuração. Ele não está falando que o Adão foi feito de uma forma para chegar até ele. Ele vai evoluir, como diz os darwinistas. A teoria de Darwin diz que o homem tem que evoluir. A evolução. Goiás não fez o homem assim. O Eterno fez o homem pronto para reinar na terra. Amém? Ele fez o homem para reinar. Ele nos fez para reinarmos aqui, para sermos a cabeça do planeta, e não para ser o que nós somos hoje. No capítulo 3 de Bereshit, Bereshit, capítulo 2, assim o Chamaim verá a Eretz
foram acabados. Sim, os céus e a terra foram acabados e todos os seus exércitos. E no sexto dia, Elohim terminou sua obra que ele tinha feito, e ele descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito. Uma coisa importante você entender: a Bíblia está falando, a Escritura está falando de 6 dias. O crente irracional, eles falam que o Yah fez o mundo em 6 dias, 26 dias com 24 horas. Não é esse 6 dias que a Bíblia está falando. Melquisedeque define que um dia é o quê? 1000 anos. Kefa, Pedro, fala a mesma coisa. Um dia para Yahweh é o quê? É 1000 anos. E 1000 anos é um dia. É como a forma deles falarem naquela época é diferente da de hoje. Daniel fala que uma semana, Daniel capítulo 9, uma semana refere-se a quantos anos? A 1 ano. Então quando ele fala daquelas 1290 semanas, ele está falando de 1290 dias. Capítulo 9 ele mesmo explica que uma semana é 1 ano. A própria Bíblia diz que um dia é 1000. Vocês estão compreendendo? Um dia do Yah é 1000 anos nosso. Vocês estão entendendo? Um dia de Hashem é 1 ano nosso. Então, estima-se que o nosso planeta tenha 12.000 anos. 6.000 anos foram gastos para fazer o planeta. E de lá para cá, o calendário, como foi adulterado, nós estamos beirando mais 6.000 anos. Depois que o homem é colocado na terra, começa de novo a contagem de 6.000 anos. Então nós estamos chegando agora próximo aos 6.000 anos. Mas só que a igreja romana, como vocês sabem, ela alterou o calendário. Então entenda isso, quando a Bíblia fala 6 dias, mágica, irmão, são bilhões e bilhões e bilhões de diversidades de vida conhecidas, correto? E tem mais bilhões e bilhões de diversidades de vidas no nosso planeta que ainda são desconhecidas do homem e da ciência. E tudo isso foi criado e colocado aqui pelo Elohim Todo-Poderoso. Estão compreendendo? Pelo Criador Yah. Aí diz assim: Elohim abençoou o sétimo dia e fez separado, porque nele descansou de toda a obra que Elohim criou e fez. Essas são as gerações do Chamaim e da terra, quando eles foram criados no dia em que Yahweh Elohim fez a terra e o Chamaim. Toda a planta do campo não estava na terra, e toda a erva do campo não havia crescido, porque Yahweh Elohim não havia feito chover sobre a terra, e não havia um homem para lavrar o solo. Mas ali subiu um vapor da terra e molhou a superfície inteira do solo. E Yahweh Elohim formou o homem do pó e soprou nele suas narinas o fôlego da rainha, fôlego de vida, e o homem tornou-se uma nefesh vivente. Então veja bem, as pessoas leem isso aqui: o Criador fez o homem do pó. Eu já vi muitos filmes evangélicos, que é uma vergonha, muitos filmes católicos, interpretações desse texto, que é outra vergonha, ignorância pura, ridicularizando a Escritura. Ridiculariza a Escritura de uma forma assim absurda, sem entendimento. O cara vai lá, faz um boneco de barro, aí o Iago sopra o fôlego de vida. Ele vai lá, aí o boneco passa a ter vida. Quando fala isso na Escritura, porque quando o Criador faz o homem, para você ter uma ideia, existe na Suméria a história da criação do homem, é mais antiga do que a escritura que Moisés escreveu. A Suméria já tinha a história do homem escrita em quase 24.000 tábuas de argila.
E os sumerianos conheciam a história detalhadamente. No Egito, já tinha uma história antes de Moisés contar essa, porque quem escreveu Gênesis não foi a mão do Eterno que desceu do Shammai e veio aqui escrever, não. Vocês têm que abandonar esse conceito ignorante religioso que o sistema implantou na mente das pessoas. A mão do Iago veio lá de cima e foi escrevendo, porque jamais ele, se o Criador escrevesse, ele escreveria de uma forma científica e talvez nós não entenderíamos. Íamos ter que estudar, fazer faculdade de ciência e biologia para poder compreender. Porque a composição química do homem não fala do pó. Vocês estão compreendendo? Ah, irmão, quer dizer então que esse trecho não é adulterado. Quem escreveu foi Moshe. Ele talvez não tinha um entendimento científico que nós temos hoje. Só que na Suméria já tinha. Porque os sumerianos escreveram, inclusive tem um livro do Zacarias Sitchin. São 3 livros que contam a história da Suméria, a história da criação humana, encontrado nessas tábuas de argila, que é muito mais antiga. A Suméria é a civilização mais antiga da terra, é mais antiga que os egípcios, os babilônicos, é mais antiga que o povo hebreu. Inclusive Abraão era sumeriano. Abraão era sumeriano, nunca foi hebreu como esses caras estão pregando por aí. Abraão veio da Suméria, a Suméria migrou para Caldeia, Babilônia, e de lá ele foi para o Egito. Então existe toda uma história, às vezes até mal contada. Vocês estão compreendendo? Histórias mal contadas. Então essas tábuas da Suméria traduzidas explicam claramente que o homem foi feito com todas as composições de minerais do planeta. E por último foi acrescentado o barro, em pequenas quantidades, para dar ligamento ao homem, ao solo, ao planeta. Então você é ligado aonde você vive. Observa bem, você nasceu, você que vem de outro estado, você tem uma ligação forte com aquele estado. É impressionante. Você pode ir embora de São Paulo, pode ir embora para qualquer lugar, mas tem uma raiz aqui que te liga a esse lugar. Você tem ligação com a terra onde você nasce. O homem é ligado ao planeta, por isso que nós é chamado, por isso que é dito que nós viemos do pó. O nosso mundo no universo é visto como planeta Terra ou planeta Água? Água. Planeta o quê? Água. Água. Somos nós que chamamos ele de Terra. Ele é visto como planeta Água e não como planeta Terra. O planeta tem mais água ou mais terra? Mais água. 70% do planeta é água. Nós somos 70% água. E os outros 30% são de diversidade: sódio, magnésio. Quer ver? Olha só, vou ler aqui para você. O corpo humano é constituído por pelo menos cerca de 60 produtos químicos diferentes, muitos dos quais são desconhecidos no propósito do organismo. Desses 60, uma dúzia estão presentes em maiores quantidades. E hoje vamos falar sobre a química da vida, composição química de nossos corpos, e conhecer os 12 produtos químicos do corpo humano em maior abundância. Então nós vamos conhecer 12 produtos químicos que estão mais evidentes, que estão mais em abundância no corpo humano. É o produto químico que está em evidência em você, em mim, em todos nós. O restante, saber que como os elementos que compõem o corpo humano é essencial para entender como ele funciona, seus mecanismos fisiológicos e de como suas estruturas interagem. Cerca de 96% do nosso corpo é composto
por 4 elementos, em particular oxigênio, carbono, hidrogênio e azoto, em grande parte na forma da água. Então a maior parte do nosso corpo é o que? Água. Então esses são os que estão em abundância no nosso corpo. O restante, os 4%, é composto por alguns outros itens, e podemos dizer que 99% do corpo é composto de 6 elementos: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, e em seguida expanda alguns detalhes. Expanda alguns detalhes. O oxigênio, 65% de oxigênio. Todos nós sabemos a importância da água para a vida. Então veja bem, 65% é oxigênio. Eu já tive uma parada cardiorrespiratória. O médico fica medindo o oxigênio no sangue. Existe um nível de oxigênio. Se ele baixar dos 65%, você corre o risco de ter morte súbita. Os órgãos entram em falência. Todos os órgãos morrem no seu corpo. Coração, fígado, pâncreas, tudo morre no nosso organismo, porque o sangue leva oxigênio para as células e as células mantêm vivo o organismo. Então o que acontece? Quando você sofre, como eu passei por um problema cardiorrespiratório, os médicos ficavam toda hora medindo o meu oxigênio, com medo dele baixar, porque quanto menos oxigênio você respira, mais a sua chance de morrer. Estão compreendendo? Então 65% do nosso organismo é oxigênio, né? Oxigênio. Todos nós sabemos a importância da água para a vida. E 70% do peso corporal é água. 70% do peso é água. Então veja bem, 70% do seu corpo é água. Eu não estou falando aqui eu não estou inventando, são dados do site Ciência e Cultura na escola. Então 70% do corpo é água, né? Ocupa o primeiro lugar na lista e faz 65% do corpo. Carbono, 18% de carbono, C6. É um dos elementos mais importantes para a vida através das ligações de carbono, que podem romper com uma quantidade mínima de energia, permite química orgânica dinâmico e que ocorre a nível celular. Hidrogênio, 10% de hidrogênio. Azoto, 3%. Cálcio, 1,5%. Fósforo, 1%. Fósforo também é muito importante para a estrutura óssea do corpo, onde abunda, no entanto, também predominam no fornecimento de moléculas de energia ATP às células. O potássio, 0,25%. Enxofre, 0,25%. Eu já vi pessoas cheirando enxofre que estavam com excesso de enxofre no organismo. Tem que fazer tratamento. Vocês estão entendendo? Então tudo isso aqui é um nível de componentes, os 12 que estão mais evidentes no nosso corpo. Sódio, 0,15%, né? O sódio não pode ter muito no organismo, porque senão causa o quê? Pressão alta. A indústria de alimento faz o quê? Sódio nos produtos enlatados em abundância, sódio na comida industrializada, sódio em todo lugar, porque a intenção do sistema, o sistema conhece muito bem o organismo. Eles não colocam barro na comida, coloca pó da terra. Por que não coloca? Porque nosso corpo não tem isso em abundância. Vocês estão entendendo? Nós somos um composto químico. Então esse é o fôlego da vida. Não pensa você, o Achei pegou um barro, fez um boneco, Achei foi lá, soprou, aí não vamos questionar Achei, porque não sei. Irmão, isso é ignorância. Hoje a ciência nos dá a ferramenta, não é para questionar,
é para confirmar e entendermos a função do nosso corpo e mostrar que a Bíblia não está errada. Só que a Bíblia não tem uma definição precisa sobre a composição do nosso organismo. Estão compreendendo? Amém? Estão entendendo, irmãos? Aí diz assim: cloro, nós temos sódio, temos também cloro no nosso organismo, 0,15% de cloro Cl17, normalmente encontrado no corpo humano para um modo de íon negativo. Isto é, como o cloreto, trata-se de eletrolito, importante manter o equilíbrio normal do líquido no corpo. Magnésio 0,5 de magnésio, ferro 0,006%. Se você ficar sem ferro, o que acontece? Anemia. Você pode ter sérios problemas e levar até falências de órgãos por causa da falta de ferro. Outros elementos químicos que não constituem o corpo são cobre, zinco, selênio, molibdênio, flúor, iodo, manganês, lítio, cobalto, estrônico, alumínio, silício, chumbo, arsênio e vanádio, entre outras proporções desprezáveis. Na realidade, pouco se sabe sobre as funções que muitos desses elementos desempenham em nosso corpo. O arsênio é um veneno. Nós temos veneno no nosso corpo. Em quantidade ele te mata. E o camarão, quando você come camarão, o ácido do nosso estômago faz com que o nosso nível de arsênio venha subir. A pessoa pode morrer intoxicada por causa do camarão, do veneno, do arsênio. E do arsênio, pior que o arsênio na perícia, na autópsia, não aparece. Ele só aparece se o legista tiver conhecimento de ir olhar dentro das cavidades dos ossos. Aí ele vai descobrir que a pessoa morreu envenenada por arsênio. Mas é tão grave esse assunto, que é por isso que a Torá, quando a gente fala de lei da Kashrut, a lei da Kashrut abrange o camarão. Porque ele é tanto o camarão como a lagosta e o siri. São animais marinhos que eles são de asepsia, para limpar o oceano, para comer a podridão, a carniça, peixe morto, até cadáver humano que aparece no oceano, eles vão lá e comem. Então, ele não deve se comer. Tá? Então, essas composições, aqui está dizendo que não sabe bem para que elas servem, mas elas estão também no nosso organismo. Mas até aqui não foi citada o barro. Vocês estão compreendendo? Não foi citado o barro. E se você olhar a composição do barro, o barro, agora olha o que acabou de me chegar aqui no meu coração. O barro, não foi citado o barro. Então, quando Iá está dizendo que o homem é formado do pó da terra, esses produtos químicos estão aonde? Aonde estão? Fazem parte do planeta. Então, o que a ciência está procurando no barro? Se o barro não tem essas composições, e eles estão querendo provar que o homem vem do barro, mas a Bíblia não está dizendo que o homem vem do barro. E nem o nome Adam também significa homem do barro. São como se diz, entendimentos errados que estão nos dicionários. Adam quer dizer apenas homem. Quando diz homem, está querendo dizer homem e mulher. Vocês estão compreendendo? Então existe muita coisa errada na nossa ciência. Teoria de evolução, eu não acredito nisso. Aí você veja que quando se diz pó, a Bíblia não está dizendo aqui barro. Ela diz que o homem foi criado da onde? Do pó. Esses elementos são tirados do pó. Esses elementos estão no pó do nosso planeta, estão no nosso planeta. E esse conjunto de elementos foi que deu a forma à vida humana.
A primeira clonagem foi Eva. Porque Eva sai da onde? Sai da costela de Adão. A primeira clonagem sai deles. Então a Bíblia está dizendo que Hashem fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Agora vamos entrar em detalhes. Aí você talvez pergunte: se Hashem fez o homem segundo a nossa imagem e semelhança, por que nós somos tão fracos? Por que nós somos frágeis? Por que a gente morre cedo? Por que há uns que são inteligentes, outros são burros? Eu já falei, não existe ninguém burro. Tira esse contexto, tira essa ideia da cabeça. Não existe ninguém burro. Não existe ninguém burro. Vocês estão compreendendo? Ah, mas por que uns têm mais inteligência que outros? Por que nós perdemos tanta capacidade que nos foi criada? Será que Hashem é fraco então? Será que Hashem é fraquinho que nem a gente? Nós somos isso que nós somos, essa porcaria que somos hoje? Você pode ter certeza que não. Adão era um homem muito inteligente. Ele foi capaz de dar nome a milhões e milhões de espécies de animais. Hashem colocou ele para dominar todos os seres vivos. Dominar. Não é como o homem faz hoje. Domínio. Ele falava para o animal vinha dele, seja qual for, feroz ou não, porque na época não existiam animais ferozes, eram todos dóceis, e todos eles conversavam com Adão. Então a gente precisa entender que o homem não foi feito dentro de uma configuração de fracasso. Aí a ciência hoje, ela descobre que bilhões de neurônios nossos estão interrompidos, foram desligados da gente. Foram interrompidos. A nossa capacidade, ela foi diminuída. Nós não usamos partes e partes do nosso cérebro é dividido em 5 partes. Nós só usamos uma. Só o lóbulo frontal. E uma parte dele. Nossos neurônios foram todos ligados. A nossa cadeia de neurônios foram desligadas. Então a pessoa perdeu muita capacidade com isso. Você não sabe do que o seu cérebro era capaz de fazer. Por que o Mashiach não nasceu 100% de uma relação? Porque se um homem coabita com a mulher e tem uma relação, e os dois são seres adâmicos, o que acontece? A criança que nasce com a configuração do pai e da mãe. Então aquela criança vai nascer bloqueada como o pai e a mãe. É como o exemplo que eu dei aqui na quarta-feira. Os fabricantes de celular têm hábito de fabricar o telefone com um monte de recurso. Só que eles vão lá e colocam bloqueios no recurso do aparelho. Aí a pessoa fala: mas esse celular não tem Bluetooth. Ele pode se comunicar. Ah, mas o fabricante fabricou o Bluetooth bloqueado, como no caso dos iPhone, de alguns aparelhos da Motorola, da Nextel. Vem tudo bloqueado. Ah, isso aqui diz que manda mensagem de texto, mas ele só manda mensagem de texto para outro aparelho que seja igual a ele. Os caras bloqueiam. Aí a gente vai lá e desbloqueia. O ser humano foi bloqueado. Agora quem bloqueou o homem? Quem foi lá e mexeu na configuração? Fazendo o homem ser um ser alienado. A gente nasce querendo uma religião, não é verdade? Todos nós, é uma coisa, é uma sede. Nós queremos a verdade, nós queremos descobrir de onde viemos, para onde vamos, mas a gente não sabe nada. Aí vem a igreja romana, pega uma Bíblia cheia de adulteração e dá para todo mundo ler. Aí vem os judeus, como o próprio apóstolo Shaul fala, para nós não cairmos nas fábulas judaicas. Está lá em Colossenses 2:20. Não devemos acreditar em fábulas judaicas. Quem está dizendo isso não sou eu, é o emissário Shaul.
Porque existe fábula, não tem fábula brasileira, não tem o nosso folclore, Saci Pererê, mula sem cabeça. Se você falar por aí, tem gente que acredita nisso. Ai, mula sem cabeça, boitatá. Eu até vi um Saci Pererê pulando em cima do telhado de casa. Tem gente que já viu, porque aquilo é incutido na mente da pessoa. Vocês estão compreendendo? A sua mente é uma fábrica de ilusão. Fizeram isso com a gente. Então as pessoas vivem da ilusão. A religião começa a colocar na cabeça das pessoas uma série de informações que não condiz com a realidade das escrituras. Como exemplo, inferno. Aí tem crente que já desceu no inferno, voltou, viu o capiroto lá embaixo, viu o inferno, viu Michael Jackson no inferno, viu o Papa, viu não sei quem lá no inferno. Essa palavra nem no contexto original hebraico existe. A palavra que se dá é Sheol. Sheol quer dizer sepultura. Ah, mas irmão, o inferno. Proibições. Shaul disse que eles proíbem casamentos. Irmão, sabia que a maior mentira que existe na religião é a pessoa tem relação sexual antes do casamento, é pecado. Não falam isso? Isso é mentira. Ai, irmão, você vai escandalizar. Vai escandalizar mesmo. É para desmontar o sistema da mentira. A Torá mesmo ensinava os jovens pagar o dote da moça e tomá-la por esposa. E se ela perdesse a virgindade com o rapaz sem o consentimento do pai, ele tinha que pagar o dote dela. Isso está na Torá. Ah, mas o contexto prostituição. Prostituição é vender o corpo. É a pessoa vender o corpo para satisfazer o prazer de outro. Isso se chama prostituição. Então existe muita coisa que não está. Mas a religião criou dogmas. O irmão só pode casar depois que o pastor aprovar. O pastor vai abençoar o irmão, a irmã, aí o irmão pode casar. Aí o judaísmo também tem o mesmo dogma. O irmão só pode casar depois que ele for avaliado, a irmã for avaliada pelo rabino, pelo roche da congregação, e assim vai. São dogmas criados pelo homem. Nenhuma dessas coisas estão na Escritura. Mas a religião vem fazendo um monte de entulho de dogmas, de doutrinas, e acabando destruindo as pessoas. Adão vem do barro, mas não diz barro, eles não sabem explicar isso. A composição, eu acredito na ciência. A ciência não diz das coisas. A ciência erra, mas a Bíblia tem que estar respondendo à ciência. Como já disse, é do barro. Não é do pó do barro. A terra tem milhares de minerais. Esses minerais estão em nós, você tem sódio. Se você tiver nível de sódio elevado, te causa problema de pressão. O médico receitou, toma magnésio para dar esse problema. Toma cálcio, porque o teu osso está fraco, tem que tomar cálcio para calcificar mais os ossos. A mulher, quando passa de uma certa idade, ela deixa de produzir um certo hormônio que produz cálcio. Aí a medicina manda ela tomar cálcio, tomar aquelas cápsulas com cartilagem de tubarão e uma série de coisas para ter mais calcificação nos ossos. Senão dá aquele problema lá, a osteoporose, que enfraquece os ossos. O ferro está no sangue. Se você deixar de ter ferro no sangue, você não pode queimar em mim, tem que estar no nível certo. Você passa a ser anêmico. E uma pessoa anêmica desenvolve um monte de doença. E leva até os órgãos também a falência múltipla. Você tem que ter oxigênio. Então a gente é composto desse pó. Vocês estão compreendendo? É um pó químico, onde está toda a química do planeta. É uma junção para formar a vida. Então você precisa ser inteligente para seguir o Yahweh. Você não precisa ser estudado, você só não precisa ser besta. Vocês estão compreendendo? Você só não pode ser besta. Você só não pode ser um abestado, como diz o Tiririca. Porque tem crente abestado, não tem um crente abestado? Não, eu venho do barro. Ah, Jeová fez o barro. E pegou o barro e moldou. Aí, caralho, aí fez o barro. Aí soprou. Aí o barro teve vida. Então vai lá você, então, já que você é
um barro, faz um boneco lá e sopra nele para tu ver se vai gerar vida. Vocês estão compreendendo? Satanás é tão astuto em tudo isso. Você já viu um boneco voodoo feito de barro? O que o diabo usa para fazer voodoo de uma pessoa? Hã? Oi? Não, ele usa os elementos da pessoa. Elementos do próprio corpo. Ele exige um cabelo, ele exige um suor, uma roupa que suou, uma comida que a pessoa cuspiu. Eles vão no lixo pegar, inclusive, até às vezes mods da pessoa para fazer magia negra. Absorvente usado. Porque ali compõe o que? A química do organismo daquela pessoa. Satanás usa isso, usa numerologia. Ele pede o nome inteiro da pessoa. Ele não é burro. Ou você acha quem foi que mexeu nessa composição humana? Foi ele. Se a Hashem criou nós segundo a sua imagem, ele nos fez para ser igual a ele. Ou você acha que a mente do Yahweh é igual a nossa? Enferma. Ou os neurônios do Criador estão desligados. Você não sabe da capacidade que nós tínhamos. A nossa capacidade neurológica é muito grande. São bilhões de neurônios que estão desligados. E com isso nós perdemos capacidade. Você nunca ia precisar de usar um celular para falar comigo ou com qualquer outra pessoa. Você nunca ia precisar de uma câmera para ter acesso remoto para ver o que está acontecendo na sua casa. Em primeiro lugar, que uma pessoa dentro da capacidade que o Criador nos fez, jamais iria fazer o mal. Então a inveja de Ra-Satã contra nós foi muito grande. Porque nós fomos feitos numa configuração muito elevada. Mas muito elevada. Então quando Adão cai, que todo mundo diz Adão caiu, Adão perdeu essa capacidade. A história que conta no Éden da maçã, do fruto, é tanto que Steve Jobs colocou a maçã na época para tirar o sarro dos religiosos. A maçã é um símbolo da zombaria. É zombando os crentes estão achando até hoje que foi uma maçã. Que fruto foi esse? Eu não sei, mas não era maçã. Que nós temos maçã até hoje. Que deu conhecimento do bem e do mal para o homem que era puro. Não foi a maçã. Então a maçã ficou como símbolo do pecado. E as pessoas não, o pecado foi porque os dois teve uma relação sexual antes do eterno casar eles. Eu já ouvi essas pregações. Eu já ouvi até que Judas ia ser salvo. Que se Judas tivesse arrependido no último momento, ele tinha sido salvo. Mas ele era filho da perdição. O Yah disse para Adão e para Rava: e enchei-vos e multiplicai-vos. Em outras palavras, meu filho, faça essa terra e à vontade, faça bastante filho, enche a terra, povoe a terra. Essa foi a ordem que ele deu. Ah, mas não, irmão, sexo demais é pecado, o Eterno não queria, então eles estavam pecando, fizeram sexo antes. Irmão, pelo amor do Eterno, abandona a mente da religião. Você nunca vai crescer com essa mente de crente, de religioso. Você tem que abandonar os conceitos que são ensinados pelo sistema. Só fazem, sabe, eu vou falar para você, eu não gosto de conversar com crente. Tem crente que fica lá no Face, eu assisti sua mensagem. Ah, tá bom, legal. Aí vem, mas conversa que foi, meu irmão. Aí eu pergunto para ele: você estudou hebraico? Você sabe um pouquinho dos códices da Bíblia? Você conhece? Não, não sei, mas não sei o que. Não, então tá bom, não dá para conversar com você. Qual Bíblia que você tem? Eu já pergunto logo. Ah, eu tenho uma Bíblia João Ferreira de Almeida, atualizada. Então não dá para conversar com você. Não tem condições. Não é que a gente não queira, não tem condições. Porque ele tem uma teologia furada, católica, grega, romana. Nós estamos num nível avançado. Então não dá para conversar. Você vai conversar com uma pessoa que acredita que o homem veio do barro.
Ah, mas está na Bíblia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o homem vem da onde? Da onde? Do pó. Que pó é esse? Composições químicas do nosso planeta. Então eu estou fora desse barro. Eu não quero, eu não sou feito de barro. Sou feito de água e composições químicas que estão no nosso planeta e também está espalhado em vários lugares do universo. Fazem parte das poeiras, inclusive do espaço. É tanto que existe uma outra teoria científica que parte da nossa vida está propagada no espaço, que é a poeira das estrelas. Compõe esses produtos que compõem o nosso corpo. Então não tem como a gente ficar nessa, irmão. Nós temos que abrir a nossa mente e entender a grandeza que habita em nós. O Yahushua disse: o reino de Elohim está dentro de quem? Está dentro de nós. Mas por que nós não conseguimos expandir esse reino? Porque nossa configuração neurológica foi totalmente o quê? Bloqueada. Cortaram os fiozinhos, faz de um lado. Desligar. Vamos desligar esse aqui faz ele ficar muito inteligente, esse aqui faz ele ficar muito rápido, vai correr em alta velocidade, esse aqui faz ele viajar no tempo, esse aqui faz ele ter memórias e memórias até da vida dos seus antepassados. Essa história de reencarnação, que as pessoas falam que o ser humano reencarna, mentira. É tanto que quando a pessoa é hipnotizada, eles acessam a memória oculta que nós temos, o nosso subconsciente. E lá no subconsciente é um banco de dados, é um banco de informações que está armazenada toda a sua história genética, do seu pai, do seu avô, bisavô, tetravô, pentavô, hexavô, toda a sua genética, a sua história biológica está armazenada na sua própria memória, no seu DNA. Isso hoje é provado cientificamente. Aí eles falam que isso é vidas passadas. Aí a pessoa começa a ter lembrança de coisas. Ai, eu sempre lembro de um lugar que eu estava em tal lugar e eu morri assim. Aí eu lembro de outro lugar que aconteceu isso, eu conheci uma pessoa assim. Aí vem outro: olha, mas eu te conhecia na vida anterior. São lembranças que estão em nós, mas os nossos neurônios foram desligados e nós não conseguimos acessar de forma mais precisa esse banco de informações que está dentro de nós. É tanto que esse banco de informações, mesmo quando você está dormindo, ele está registrando tudo o que está acontecendo ao seu redor. Só para você ter uma ideia, tem pessoas que estão dormindo e elas acordam e lembram de coisas que ocorreram durante o seu sono. Ah, fulano, você entrou no quarto, acendeu a luz, você fez isso, eu vi, mas você estava dormindo. Não, estava dormindo. Mas essa parte do cérebro nunca dorme. E vai ficando tudo armazenado ali. Então a gente precisa ser inteligente. Você precisa acreditar nas escrituras, sim, mas não da forma que estão impondo para nós. Não da forma que o cristianismo quer impor para você, da forma que o judaísmo quer impor para você, da forma que a religião em geral, os ismos querem que nós acreditemos. Você não precisa nem acreditar no que eu estou falando aqui, por favor. Mas o que eu estou falando aqui, eu tenho base científica, eu tenho as escrituras sagradas. Melquisedeque vai mais além. Por que não quiseram que o livro de Melquisedeque fosse aceito pela academia erudita teológica? Melquisedeque é um livro apócrifo, porque Melquisedeque é o verdadeiro Gênesis. Ele fala claramente que a rebelião que aconteceu não foi lá no céu com os anjinhos gordinhos, rechuchudo, com uma bundinha grande, asinha parecendo de um passarinho. Ele fala de uma rebelião no universo.
de planetas que se rebelaram contra o Criador. Ele fala no capítulo 25 de mundos que existem, a quais nós não conhecemos. Ele fala claramente que Ra-Satã tirou toda a nossa capacidade e mudou a nossa configuração, porque nós éramos igual ao Eterno. Ele dizia: eles apagaram os traços do Eterno Elohim no ser humano. Foi apagado. Capítulo 25, quem tem a Bíblia Peshita, no Melquisedeque. Capítulo 25, versículo 18, ele diz assim: cenas de uma grande rebelião começaram a ser mostradas a Melquisedeque, envolvendo todos os habitantes do universo. E o querubim honrado, semelhante a Samael, seduzia 1/3 das hostes, e passaram a reverenciá-lo como rei. Então a rebelião não foi lá no céu. O livro de Melquisedeque, a escritura, que esse pergaminho, é importante falar que não é um livro de um autor do Diógenes, que tem algumas pessoas que ouvem as mensagens: mas isso aí é um livro do autor Diógenes. Não é um livro do autor Diógenes. Melquisedeque é um pergaminho que foi achado, faz parte do conjunto de pergaminhos que foi achado no Mar Morto em 1948. Foi achado escritas que datavam mais de 4.000 anos, 3.000 anos, que estavam guardados na caverna. E Melquisedeque faz parte. Está no Museu de Israel. Você pode acessar através da internet e ler se você quiser. Então, o que acontece? Melquisedeque descreve que a rebelião é no universo. Em meio à cena daquele grande conflito, o rei de Salém testemunhou a criação do planeta Terra, e sobre o qual surgiu o homem como um cedro racional daquele reino disputado. Olha por que nós estamos sendo disputados. Nós estamos sendo disputados. E uma das formas que o diabo achou para tentar nos ganhar é nos desligando de quem? Do Yah. É como o PT. O que o PT está fazendo? Não deixando a mídia propagar as notícias verdadeiras do que está acontecendo no Congresso. Então ele está desligando o povo do quê? Da realidade do governo. Ra-Satã fez a mesma coisa. Você acha que você precisava de dobrar o joelho para falar com Yah? O Eterno não visitava Adão antes da sua transgressão? Não precisava de nada disso. O homem tinha uma mente tão complexa, tão conectada, que ele comunicava com a terra, com o próprio planeta, com os animais, com o próprio Criador. Você vê o exemplo do Mashiach. Kefa passou a noite inteira tentando pescar, foi ou não foi? Aí o Mashiach falou: você está cansado, né? Estou, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas o Mashiach sabia onde estavam os peixes. Foi: joga a rede à sua direita. Volta lá e lança a rede à sua direita. E os peixes ficaram ali, esperando. Por quê? A mente dele era muito poderosa, a ponto dele ordenar o peixe, e o peixe ficar lá quietinho, esperando, porque eles foram criados para nosso alimento. Então, quando a gente fala do Mashiach, a gente está falando de um ser que não era problemático como nós somos. Vocês estão compreendendo? Um ser elevado. Então você precisa entender que nossa configuração era para reinarmos, é igual do Yah, reinarmos aqui nesse mundo. E nenhum desses seres que estão aí, Ra-Satã e seus demônios, podem com o ser humano quando você diz não a eles. Vocês estão entendendo? Porque você perdeu uma capacidade
que é a capacidade mental neurológica, física. Mas você tem a outra capacidade poderosa, que Satanás não pode adentrar nela, a capacidade do espírito. Amém? A capacidade do Rua. Por isso que Yahushua veio e disse: a carne, serve para nada mais, está estragada. O que fizeram com eles aqui, danificaram eles de uma forma. Mas o mais importante é o Rua, porque nós vamos tirar eles desse corpo e vamos colocá-lo em corpos celestes, corpos incorruptíveis, corpos que Satã jamais vai conseguir corromper. Vocês estão compreendendo? Por isso que nós aguardamos a redenção desse corpo para habitar em um corpo celestial, como Yahushua disse, iguais ao dos anjos. Então a igreja, a congregação do Mashiach, seja ela Netzarim, judaica messiânica, evangélica, ela precisa mudar seus conceitos de raciocínio e deixar a ignorância de lado. Saber que esse corpo, infelizmente, foi muito prejudicado. Nós fomos prejudicados. Por isso que cada dia eu tenho mais raiva de Satanás. Nós fomos prejudicados biologicamente, quimicamente, fomos danificados. Desligaram a gente de uma série de coisas. E hoje nós não temos a capacidade que teríamos no início. Perdemos essa capacidade. Em meio à cena daquele grande conflito, o rei de Salém testemunhou a criação do planeta Terra, e sobre o qual surgiu o homem como um cedro racional daquele reino disputado. O cedro serve para quê? O que fala quando você vê aqueles desenhos e filmes? A pessoa segurando um cedro, o cedro soltando raio e poder. Para dominar. Então quem domina o homem ganha a guerra. Vocês estão compreendendo? Se Satanás dominar 100% da humanidade, ele venceu. O próprio livro de Apocalipse deixou claro que o povo santo seria derrotado por Satã. Então ele já venceu isso aqui, por causa da carne. O nosso espírito, Rua, retorna para o Yah, para receber um corpo celestial. Então a gente precisa ser inteligente e entender que nós não sabemos nada ainda da vida, e nossa capacidade estrutural, mental, não está pronta para recebermos a verdade. Você está pronto? Você acha que você está pronto para receber toda a verdade? Uma vez eu vi um judeu, catou a Bíblia, rasgou o Novo Testamento, arrancou fora, chutou, rasgou. Eu odeio esse Novo Testamento, está cheio de erros. E ele até tinha razão. Mas eu também podia fazer o mesmo com a Torá. Eu podia pegar a Torá, arrancar ela fora, rasgar, filmar e colocar no YouTube, falar: a Torá é um lixo. Amado, eu podia fazer isso com a Bíblia inteira se eu quisesse. Você sabia disso? Ai, irmão, mas isso não é pecado? Não. Não foi o Yah que escreveu a Bíblia? Não. Porque o raciocínio e a verdade 100% não está aqui. A Bíblia não é a religião, quer dizer que a Bíblia é o sumo, é o âmago de toda a verdade, é o néctar da verdade. Não é. Ela contém partes da verdade. A verdade do reino está dentro de nós. Se nós tivéssemos condições de acessar a nossa memória, que está inacessível por causa desses desligamentos neurológicos que nós sofremos, nós íamos saber a verdade. Você sabia que, vou te contar um segredo, que não é segredo mais, né? Nimrod casou com a mãe. Você sabia disso, sim ou não? Nimrod
foi o príncipe que criou a Torre de Babel. Ele casou com a própria mãe e teve um filho. Vocês sabem por quê? Para manter em segredo, dentro da sua linhagem genética, os segredos que ele havia recebido de uma raça chamada reptilianos. Então ele mantinha segredos. Então ele é o pai, inclusive, da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, os Illuminati seguem à risca os ensinamentos de Nimrod, porque Nimrod casou com a própria mãe, teve um filho chamado Thanos, que passou a ser adorado no dia 25 de dezembro, como o Thanos que virou o sol. Aí esses segredos foram passados para os faraós, para outras gerações. É tanto que na Inglaterra, a linhagem dos príncipes, das rainhas, são tudo entre família, primo com prima, só se casam entre eles. O Iá falou para o povo de Israel: case somente com as filhas de Israel, somente com as mulheres da tribo. Para quê? Para não misturar as informações. Vocês estão compreendendo? Porque nós transmitimos as nossas informações genéticas são passadas para os nossos filhos. Você pode observar, os nossos filhos têm os hábitos que nós tínhamos. Eles fazem coisas idênticas ao que a gente fazia. Então o que acontecia? Eles mandavam ficar só entre eles. Então o povo de Israel, os israelitas, no começo obedeceram ao Eterno, depois começaram a se casar com mulheres estrangeiras. Inclusive um dos maiores desobedientes foi Salomão, que se envolveu com mais de 900 mulheres pagãs, diabólicas, satânicas. Então essas informações vai mudando a personalidade e as atitudes das pessoas. Então o Hashem falou: olha, que os filhos de Israel só se casem com as filhas de Israel, que haja só entre vocês. Então aquele crescimento de informações que os israelitas tinham no passado, eram passados de um para o outro. A mesma coisa Nimrod fez, só que Nimrod era profano, ele queria algo mais próximo. Então ele passou a ter relação com a própria mãe, teve um filho com a mãe, e assim começou uma linhagem profana. A mesma coisa é a linhagem de Bush, a linhagem do príncipe Charles, da rainha Elizabeth, do Bill Clinton. São todos parentes ramificados. Se você olhar a árvore genealógica deles, é um conectado no outro, mesmo que um pouco distante, mas estão conectados geneticamente, para que essas informações fiquem entre eles. É tanto que eles entram, você acha até estranho: poxa, por que esse aí é o presidente, o outro não é? Eles sabem quem vai ser o presidente e quem não vai ser. Então existe uma organização mundial trabalhando para essa nova ordem, a qual Satã é o cabeça de tudo, e nós somos os mais prejudicados. E até hoje, irmãos, eles trabalham para nos prejudicar com alimentos. O açúcar branco faz o que com o seu neurônio? Com o resto de neurônio que sobrou, bloqueia, destrói. O crack, uma pessoa que usa crack, se ela não tiver uma intervenção miraculosa do poder do Iá, ela fica imprestável para o resto da vida, mesmo depois que ela tenha abandonado, porque o crack destrói os neurônios, desconecta os neurônios. Por isso que os jovens ficam que nem um zumbi por causa disso. Se terminar de desconectar os nossos neurônios, a gente vira um zumbi. A gente só tem o essencial, que é para movimentar as mãos. Você não vê pessoas que perdem parte do cérebro e elas continuam vivas, o lado direito do cérebro, aí elas continuam vivas e falam: por que está viva ainda? Perdeu, está só aquela buraco aqui na cabeça, porque aquela parte está desligada. Ela não tem conexão com nada do corpo. Mas agora, se afetar a parte frontal que está conectada ao corpo, a pessoa morre. Nós só temos o básico, que é para movimentar as mãos, fazer crescer unha, crescer cabelo, e outras funções.
a pessoa perde tudo. Então, quando diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio destruir a gente. Ele veio destruir o que o Iá fez. O emissário Shaul fala aos coríntios que nossos sentidos estão embotados. Coríntios 4, 2 Coríntios 4, versículo 3. Vamos com a palavra para mim, 2, por favor. Para a gente já finalizar aqui. 2 Coríntios 4, verso 3. Coríntios 4, verso 3. Mas a nossa vez de orar está encoberta. Está encoberta aos que estão perdidos e perecendo, nos quais o Sar desse Olã cegou a mente. Cegou o que, irmãos? A mente. Entendam, a mente cega. O que é mente cega? É uma mente desconectada, neurológica. Uma pessoa, quando ela vai perdendo seus neurônios, ela vai ficando o que? Louca. Você já viu uma pessoa com mal de Alzheimer? Você sabe o que o Alzheimer faz? Ele vai bloqueando as funções neurológicas do nosso corpo. Para de funcionar braço, para de funcionar perna, vai parando tudo, até que chega um ponto a pessoa vira um vegetal, ela não pensa mais, inclusive ela não tem memória mais. Entendam isso. Nós não temos nada de memória da capacidade da qual nós fomos criados. E a Escritura nos afirma que o Sar, o príncipe deste Olã, cegou a mente dos que não creem, para que não lhes revista da Tiferete